temática de hoje é sigmas das heresias. O que é sigmas? São os sinais, né? Os sinais das mentiras, das falsas religiões. E novamente, falsas religiões, novamente, é o que estão me pedindo. Eu não posso alguém pedir aqui para falar de falsas religiões, eu chegar aqui e falar da vida de Cristo. Ou se não, alguém pedir uma mensagem da crucificação, eu chegar aqui falando sobre os dons, é inadequado, né? Então pediram novamente. Eu não sei aonde os alagoanovenses querem chegar, mas estou respondendo, né? À luz da Bíblia, sem crítica, mas evidenciando, formatando, dando forma nos versículos da Bíblia. Não tem nada aqui de interpretação pessoal. Se qualquer dia eu trouxer interpretação minha, pode me chamar, mandar um e-mail reprovando, mandar no WhatsApp ou no Facebook. Muita gente aqui no Facebook, tenho mais de 5 mil pessoas, né? Tem 5 mil que é o limite, é 5 mil, mas juntando com os grupos que temos de Alagoa Nova, a demanda passa. Isso porque existe esse acordo unilateral entre ministério e as pessoas e o ministério, crente e crente, ou crente e crente, né? Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Mas estamos vivendo um tempo em que as pessoas, vou falar novamente, estão vivendo em função de uma religiosidade. Quando falo em religiosidade, não isenta a comunidade evangélica. A palavra certa, não isenta a comunidade evangélica. Porque muitas vezes existem os crentes, os evangélicos, que vivem em cima de uma religião. A religião em si não é nada de ruim nem negativo, mas quando nós abordamos uma temática assim mais no sentido pejorativo, no sentido mais contundente, mais acurado, a religião é aquele elo de ligação, e quando esse elo de uma corrente, cada partezinha de uma corrente é um elo ligado à vida espiritual também. E quando esse elo se rompe de Jesus Cristo e começa as pessoas a colocar os preceitos humanos, as ideias humanas, aí a coisa desanda mesmo. Religiosidade só dá em prejuízo. Então tem crentes por aí. Ainda ontem eu presenciei, tive contato com alguns, muita gente defendendo o nome de uma denominação. E quando se defende o nome de uma denominação, automaticamente fica ofuscado o nome de Cristo, fica escuro o nome de Cristo, e quando não tem o nome de Cristo, então não há salvação. Então não adianta uma religião aonde as pessoas não sintam a convicção da salvação, aonde perjore a vontade de um indivíduo, a maldade, não é? Aonde ele fale e faça falsos ensinamentos, só ensina uma coisa e viva outra. Dentro do farisaísmo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu mando. Não é por aí. Primeiro nós temos que viver, primeiro nós temos que evidenciar que a prova cabal de tudo foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, um corpo celeste, um corpo glorificado. Mas observe que ele se desprendeu de toda essa glória de Deus, de toda essa soberania de Deus, e humanizou-se. Eu costumo dizer que ele poderia ter nascido numa grande catedral, num grande hospital, mas toda a vida existiu. Não com a tecnologia que vemos agora, mas sempre existiam lugares para cura. Mas ele nasceu numa manjedoura, nasceu humilde. Não nasceu numa grande religião, mas nasceu de uma forma humilde, para que todos entendessem o plano da salvação. Comparou-se a cada um de nós. Sentiu fome, sentiu frio, sentiu dor, sentiu saudade, como todo ser humano. Mas o que temos visto no século XXI, esse período pós-modernismo, é muita farofa e pouca carne. Os antigos conhecem isso aí. A farofa está demais ali misturada, mas então estamos vendo carne. Então o que eu quero comparar é que é muita conversa e pouco evangelho. Olha, a farofa é muito gostosa, mas se não tiver a carne é a coisa. Mas se tiver muita carne e pouca farofa, vai misturando na farinha, é uma delícia. Então o que eu quero dizer é que não estamos vendo fé, não estamos vendo salvação, só conversa,
Só conversa. É muito pecado e pouca santificação, muita falácia e pouca desenvoltura dentro dessa falação, dessa demanda de palavras. É tanto que no livro de Tiago, capítulo 12, versículo 18, encontramos a seguinte citação, para a gente deixar a mente bem aberta, bem exposta a compreender a palavra de Deus. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as obras e eu demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Aqui nunca fez expressão como algumas pessoas imaginam que são as obras, muito apregoada, muito difundida no Espiritismo, vive muito pelas obras. Isso é bom, mas a obra não vai salvar se não tiver a fé. Tem que ter a fé unida às obras, e essas obras não estão só no que consiste com a caridade. Essas obras estão relacionadas à nossa vida pessoal com Deus, a nossa vida pessoal com a comunidade, com a sociedade, dando testemunho. Embora Cristo tenha dito que a gente seríamos perseguidos, seríamos discriminados, até pelos nossos familiares, muitas vezes por algum vizinho, não gosta porque é crente, pode acontecer isso dentro do Evangelho, mas o testemunho, a evidência, os sinais da cruz, os sinais da salvação, tem que ser vivo, tem que ser exposto para que as pessoas sintam Cristo na nossa vida. Tanto que no livro do profeta Malaquias 3,18 diz: uma vez vereis a diferença do que serve a Deus para o que não serve, do ímpio para o iníquo, né? O sem fé. Então tem muita gente nas religiões. Quando falo religiões, olhe bem, não estou discriminando A nem B, não. Vou incluir a comunidade evangélica, as religiões. Mas vimos agora o quê? Uma mudança comportamental na sociedade para pior. Ora, se estamos vivendo os dias do Evangelho, os dias da salvação, os dias que muitas pessoas dizem que é cristão evangélico, muito bem, outros dizem: eu sou cristão católico, muito bem. Aqui em Alagoa Nova eu só conheço dois tipos de pessoas, embora tem alguns que sejam simpatizantes do candomblé, da umbanda, do espiritismo, outros simpatizantes de alguma linha religiosa, alguma ideologia. Mas em suma, mas em resumo, nós temos dois tipos de pessoas, duas pessoas aqui, ou dois grupos, que são cristãos. Um cristianismo está ali no catolicismo, e outro cristianismo está no meio dos evangélicos. Embora alguns sejam cristãos e sintam atração por A, por B, por uma seção espírita, a questão que não estamos condenando, nem estamos salvando, estamos dizendo que o caminho é Cristo. Mas abriu a demanda, a escolha de dizer: eu sou cristão. Aí vem o questionamento principal: se nós realmente somos cristãos, ou protestantes ou não protestantes, por que a nossa sociedade chegou a esse grau de corrupção, a esse grau de degradação moral e espiritual, esse grau de politicagem, em que quando alguém não pensa como nós pensamos, por exemplo, alguém não é do meu partido, eu vou perseguir, eu vou matar, eu não vou dar oportunidade. Isso é falta de Deus, que seja de um lado, que seja do outro. E acontece na nossa comunidade evangélica. Então as pessoas devem entender e compreender que a religião não é sinônimo de salvação ou comunhão com Deus. A religião simplesmente é algum paradigma que diz que é A ou B, ou seguindo as orientações da Bíblia, é visitar a viúva nas necessidades, né, os órfãos. Bem simples. Se é que tem uma palavra que defina bem a religião, está aí: visita a viúva, os órfãos nas necessidades, e saia da corrupção do mundo.
É o único preceito, é o único ditame que tem em aberto, assim, expositivo, explícito a respeito da religião. Então, muitas vezes as pessoas se dizem, eu sou do carisma, eu sou do pentecostalismo, eu sou fundamentalista, eu sou ortodoxo, eu sou conservador. É tanto nome bonito, é tanta denominação bonita, é tanta coisa na nossa comunidade. E as pessoas muitas vezes se omitindo. A religião profana não permite que as pessoas pensem. Religião é isso aí. Não permitir que as pessoas pensem. Não deixa as pessoas agir. Se você olhar, a religião é isso aí. Não quer que você pense, não quer que você tenha atitude. Sabe por quê? Porque obriga seus fiéis a viverem de acordo com o que ela determina. Tem muita gente aqui, eu passei numa igreja, trabalhei 16 anos abençoado nessa igreja, fiz seminário, me formei, tenho a minha licenciatura para ensinar, sou, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, hoje professor de pastores, formo pastores, no Conselho de Pastores do Brasil, na UTPB, que é a Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil. Estou dizendo isso para mostrar como a coisa funciona. Então me formei nessa igreja e muitas vezes, quando cruzo com algum irmão que às vezes nem me conhece ou é novo, não dá paz. Muitas vezes quando cruzo com pastores, colegas de ministério, ele pode ter desconsagração lá no Paraguai, no Vietnã, na China, mas não se torna mais nem menos. Somos no ministério. Ele faz, bom dia o quê? Respeite o ministério. Também não é obrigado a dar paz, não. Dá paz quem tem a paz. Então é isso aí que eu falo da religiosidade. Muitas vezes porque a gente fala a verdade, diz a Bíblia na íntegra, os crentes, vem algum clérigo vira a cara, porque dói na carne dele, ele conhece o pecado e a situação, a degradação que está. Então a religião isso não permite que as pessoas pensem, não deixa as pessoas agir, mas trata os seus fiéis segundo as suas determinações, seus preceitos humanos, suas catequeses, suas teologias liberais, suas teologias canônicas. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E agora, colegas? E agora, crentes? E agora, católicos? Seguir a paz com todos. Não diz que seguir a paz só com o irmão da sua denominação, não. Só com o irmão que leva o dízimo onde você leva, não. Com todos. Até com o bêbado, com a prostituta, com aqueles que vivem no pecado da sexualidade fora do plano de Deus. Nós não somos melhores do que ele. Nós podemos até ter o privilégio de ter conhecido a Cristo, de Cristo ter nos resgatado, mas quem garante que nós não iremos cair daqui a um minuto? Quem garante que Lúcifer, diabo, Satanás não vai fazer uma cilada e vai fazer coisas ruins da nossa vida? Sabe por quê? Nós estamos na carne. Nós estamos sujeitos à chuva, ao sol. Nós estamos sujeitos à mesma Covid. A Covid que mata o espírita, mata o crente, mata o da Umbanda, da Quimbanda, o católico e assim sucessivamente. Mata o maçom. Porque com Deus não há acepção de pessoas. Segui a paz com todos. E aí? A definição todos. Não é só com o meu grupo, é só com os que foram batizados, que andam com a carteira da minha igreja. Tem a vergonha na cara? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é isso aí. Tenho batido nessa tecla e quando me pedirem, eu vou continuar batendo nessa tecla, repetindo a mesma nota, até aprender. Porque a união com Deus não tem nada a ver com um propósito ou mandamentos de homem. Existem as instituições.
Existem as igrejas, é necessário para organizar, é necessário para pregar. Mas não devemos seguir mandamentos de homens. O apóstolo disse ainda que venha do céu um anjo que me envie a pregar um evangelho além do que já foi pregado, seja anátema, seja desprezado, seja podre, seja imundo, seja insignificante. Nós não temos que obedecer a mandamento de ninguém, temos que se reger pelos nossos líderes. A Bíblia diz: e vos darei pastores conforme o meu coração. Então cada igreja tem um pastor que merece. Tem igreja aí, eu conheço aqui em Lagoa Nova, que tem pastor velho, namorador, adúltero. Então a igreja merece aquele pastor fazer o quê? Não é que a igreja seja adúltera não, porque a igreja tem que sofrer um pouquinho para entender o que Deus quer na vida. Tem, meus amados. Não é uma, nem duas, nem três, não. Tem muitas, eu digo com propriedade. Porque eu moro aqui, eu vivo aqui, eu conheço cada um. Massaranduba eu estou conhecendo agora, de lá eu não posso dizer nada não. Mas quando eu começar a conviver com o ministério, eu posso dizer alguma coisa. Posso dizer aqui de Matinhas, conheço a vida eclesiástica dos que fazem Matinhas. Mandamentos de homem, as pessoas são infelizes espiritualmente, são irrealizadas espiritualmente. Não tem paz nas suas igrejas, sabe por quê? Está fazendo de maneira errada. Deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de ouvir a voz do mestre, deixa de fazer como os crentes de Bereia, que quando Paulo falava, eles iam para a escritura para ver se era verdade. Não é pecado não, meus irmãos. O pastor chega lá em cima, lê um versículo, você vai olhar se é verdade. E se ele for um mercenário mentiroso, estiver ensinando errado, você não testificar, vai aprender errado. Não é título de pastor, não é curso de pastor, não é carteira de pastor, não é ordem de pastor que vai garantir a integridade da salvação, não. Porque Cristo mesmo disse que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, Mateus 12, né? Que se introduziriam no nosso meio para ensinar errado. Então, os falsos pastores não estão no mundo não, estão no nosso meio, estão nos púlpitos das nossas igrejas. É que toda igreja tenha bandido não, mas Cristo nos advertiu: falsos mestres, falsos pastores que se introduzirão no vosso meio. Se Cristo diz, é verdade. Então estão fazendo errado, não estão contextualizando. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Porém respondendo Pedro aos apóstolos, disse-lhe: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos 5, 39. Pedro dizendo: olha, importa obedecer a Deus mais do que aos homens, viu? Que aos homens. A exposição desse versículo é clara, meus irmãos. Tem uma Bíblia que diz: importa obedecer a Deus do que aos homens, a original. Tem porque essas Bíblias de agora eu faço questão de ler as duas, quando bota mais, né? Condução adversativa, que adiciona mais, adiciona alguma coisa. Importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Então aqui diz: obedecer também aos homens. Mas a original, a Bíblia que não foi modificada ao longo dos tempos, diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha, do que, totalmente diferente. E não pense que essas Bíblias aí viciadas estão só na comunidade evangélica, não. Os católicos estão recebendo umas Bíblias aí que é fazer dó. Eu tenho Bíblias antigas, tenho meu arsenal de guerra, né? Bíblias, guerreio com Bíblia. Ainda há poucos dias um cidadão quis dar em mim, queria brigar, trocar tapa. Olha que bonito, o crente tocando tapa. E eu digo: vamos pela palavra. A palavra, a Bíblia, a palavra dos homens, a lei de Deus, a lei dos homens. Por que é que eu vou me machucar? Ou machucar meu semelhante para olhar para ele e dizer: rapaz, eu já fiz isso com fulano, ele fez isso com a vergonha, né? Então, meus amados, é isso aí. A Bíblia é bem clara.
Então a Bíblia não pode ter interpretação pessoal e arbitrária de ninguém, não. Quando tem interpretação arbitrária, surge uma religião. Observe que todas essas igrejolas que estão no final das ruas aqui, Alagoa Nova, toda igrejola de ponta de rua, a gente vai conversar com o pastor, acaba muito bem, não sabe nem falar. É um negócio que fica olhando assim com pena. Não sabe nem ler, não conhece nada do português. Aí não, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Prega sem Bíblia. Bíblia não é letra? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Primeiro, Evangelho de João 1,12. Então não dá para ser pregador sem Bíblia. E como é que você usa uma ferramenta que não sabe o que tem nela? Me dá um equipamento, um computador aí da NASA para mim trabalhar. Eu vou me perder, não sei trabalhar com aquilo. Eu sei que é convencional. Me dá um servidor, me dá aí. Eu vou me perder. Só vou contar quantas luz tem para não fazer vergonha. Então tem muito isso aí. A Bíblia não pode ter interpretação pessoal, porque sabe o quê? Surgiu uma nova igreja, uma igreja de tal. A igreja do fogo do céu, a igreja vai para o céu, a igreja caminhando não sei para onde, a igreja de Luzia, a igreja de Batista, a igreja do Cruzeiro. É o que vai surgir por causa de homens querendo ser o que não são, homens querendo interpretar o que não pode, porque quando lê a Bíblia muda de vida. Quando lê a Bíblia, procura uma Assembleia de Deus, procura uma Batista, procura uma congregacional. É a lógica de quem é salvo. Quando a pessoa fuma maconha, vai procurar um maconheiro. Quando se toma cachaça, vai procurar o cachaceiro. Cachaceiro não anda com maconheiro, não, anda com um cachaceiro. Um exemplo, né? Apenas exemplos. Mas quando se é crente de verdade, quando é salvo de verdade, deixa os maus costumes, deixa as falsas religiões, deixa as mentiras, deixa as tradições de homens e vai servir a Cristo numa igreja de verdade. Tem igreja boa em Alagoa Nova, tem igreja de verdade em Alagoa Nova na sua terra. Já que estamos falando na internet, na sua cidade, grande e pequena que seja, tem igrejas aí. A realidade é que o mundo está pior por isso. Se as pessoas servissem a Cristo, não estariam chegando a essa posição. Estão deixando a fé para viver um paradigma religioso. É um paradigma religioso. E o que é um paradigma? É um modelo de religião. É uma forma, um paradigma. É uma religião, é um modelo. Que pode ter gente, pode parecer boa, mas não vai levar a salvação. Interessante, eu vou abrir um espaço para contar algo interessante. Ontem eu estive em 6 comunidades, em 6 lugares diferentes, pegando daqui para Massaranduba, de Massaranduba para Alça Leste de Campina Grande. E tive numa das mais violentas. Temos Pedregal, temos o Zepa, e eu tive nunca, eu não vou dizer o nome, é antiético. Muito violento. Eu tive ali e contei 71 quilômetros quadrados aquele bairro. Quer dizer, 51% de Alagoa Nova, quilômetros quadrados. Não vamos confundir quadrado com extensão, não. Por exemplo, o campo daqui tem 1 quilômetro quadrado, de metros quadrados. Nosso campo de futebol aqui perto do Monsenhor Borges. E ali tinha 71 metros quadrados, eu contei 35 igrejas. Aí vamos movimentar a matemática. Se são 71 quilômetros quadrados, dividido por 35 igrejas, daria exatamente, sabe o quê? 2 igrejas em cada metro quadrado. Para você ter uma noção, imagina o campo de futebol aqui, o campo de pelado, o campo normal de futebol. De um lado uma igreja, do outro a igreja. Então a cada quilômetro quadrado, 2 igrejas. Muitos crentes ali. O bairro mais violento, terceiro bairro mais violento de Campina Grande. Aquele bairro é que eu passei no sistema hoje de geometria junto com geografia, né, que chama topografia. Dá 51% da nossa cidade, aquele local, quer dizer, mais da metade de Alagoa Nova.
o terceiro bairro mais violento de Campina Grande. A cada quilômetro quadrado, cada campo de futebol, tinha 71 campos de futebol. A cada duas igrejas. Tem uma coisa errada aí, não tem, meus amados? Tem alguma coisa errada. Ou as pessoas enlouqueceram, não quero conversa com Deus, ou o cristianismo não está fazendo o seu papel devidamente como é para ser feito, porque aonde a palavra de Deus chega, a abundância de alegria. Aonde a igreja do Senhor está, a mudança. E aqui em Alagoa Nova não é diferente não. Hoje chegamos a aproximadamente 24 igrejas, a cada 2 campos de futebol, a cada 2 Campinas, 2 igrejas e um campo. Aqui a cada 2 campos de futebol nós temos uma igreja em Alagoa Nova. Que seja católica, que seja evangélica. Quando falo igreja, estou relacionando o cristianismo como um só. Tem alguma coisa errada com a cabeça do povo. Será culpa do PT? Será culpa da Rede Globo? Eles são tão poderosos assim, a ponto de mudar a mente das pessoas? Meus amados, se a pessoa não estiver fundamentada em Deus, vai perder tempo, vai perder a salvação. Ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de esquecer essas falsas religiosidades, esses sigmas heréticos, esses sinais religiosos. Salmo 127, versículo 1, vamos ler a Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Sabe o que é que a Bíblia quer dizer? Que se a nossa cidade, se a sua cidade, se o seu país não estiver em Deus, ele não estiver guardando, os sentinelas, as igrejas, estão guardando em vão. Porque primeiro as pessoas devem deixar Deus trabalhar, devem deixar Deus mover as suas vidas para que os sinais de prosperidade, os sinais de avivamento espiritual comecem a surgir. Mas quando as pessoas descobrirem que o cristianismo é uma religião de pregadores, vamos agora entrar no contexto. Quando descobrires que é uma religião de pregadores e não uma religião de sacerdotes, aí o mundo será melhor. Quando falo sacerdote, olha bem, estou botando os falsos pastores que só vai lá tirar vantagem, só vai lá ditar a lei, só vai lá cobrar. Quando o cristianismo for uma religião de pregadores, observe, todo crente é pregador. Precisa de carteira de pastor, não. Isso é organização humana, isso é só institucional. Vou institucionalizar ali fulano para ele ter um título para alguém dar crédito à pregação, coisas de homem. Cada crente, cada salvo é um pregador. Então, o cristianismo, agora religião bíblica, não de homem, é uma religião de pregadores e não uma religião de sacerdotes, que sacerdote dá a lei, sacerdote oferece sacrifício, mas não pode perdoar, não pode justificar, mas o evangelho, a pregação justifica. É tanto que Jesus disse, evangelho de Marcos 16:15, disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus amados, fique com essa palavra. Você que me pediu essa temática está aí. Muito obrigado pelo carinho, por participar. Pediu a não identificação do seu nome, respeitamos. Mas estamos aqui para cumprir esse ministério salvífico da palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.